No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço atualmente a minha sobrancelha, tá certo? E tem outro vídeo aqui no canal, gente, que eu mostro para vocês como eu fazia minha sobrancelha antes. Não mudou muita coisa, mas são formas diferentes de fazer, tá certo? Esse aqui é o canal do Muito Gloss, meu nome é Verônica, e aqui a gente fala sobre beleza, maquiagem, cabelos e afins do mundo da beleza, tá certo? Então, já deixa seu like, se inscreva no meu canal e já deixa aqui seu comentário, como é que você faz a sua sobrancelha, como é que você gosta de fazer a sua sobrancelha. Então, vamos lá conferir esse vídeo, então. Tirei aqui o óculos, né, pra fazer a sobrancelha com vocês. Ela tá cheia de pelinhos, tem vários pelinhos. Essa daqui é a minha sobrancelha mais bonita. E essa daqui é a minha sobrancelha que é mais falhada. Então, ela tem uma falha bem aqui no ponto alto. E aqui também, ó. Só que essa falha, ela já é como se fala? De nascimento, né? Tem a palavra certa para falar, mas eu falo de nascimento, né? Então, já nasci com essa falha naturalmente aqui. Talvez no vídeo não vai dar para ver muito bem. E ela também tá com uma falhinha aqui, ó. Que às vezes no início da sobrancelha, né? A gente tem falha. E eu comecei a ter essa falha aqui no início da minha sobrancelha. Eu não tinha essa falha. E agora eu tô tendo essa falha aqui. Mas, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês. Atualmente eu tô usando navalha elétrica para fazer. Então, essa daqui é a navalha elétrica. Ela vem assim, ó, uma tampinha. E aqui dentro você coloca uma pilha palito, tá? Então, aqui ela tem os dentinhos dela. Não sei se vai focar, mas ela tem uns dentinhos aqui. Lembra muito como se fosse uma máquina de cortar cabelo. Só que bem pequenininha, né? Então, ela tem os dentinhos, aqui o botão de ligar e desligar, tá? Ela não tem questão de velocidade, nem nada disso. Então, aqui liga, ó. E aí, os dentinhos aqui ficam se mexendo. E aqui você desliga. A pilha, você coloca aqui. E é isso. Sem muito segredo. E a tampinha, né, de proteção, pra proteger os dentinhos, ela vem com pentinho também, pra você fazer a limpeza, né? Mas, geralmente, eu acabo limpando mesmo com esse daqui. Passo assim nela. Pra fazer a limpeza, tá? Então, como que eu faço? Eu utilizo esse pentinho para me ajudar. Eu vou começar cortando a sobrancelha. Então, eu venho penteando para cima para me ajudar a ver os pelinhos que tá grande demais, né? Então, vou penteando aqui. Pego uma tesourinha de sobrancelha. E aí, eu venho cortando. Então, eu corto a pontinha. Cortei as pontinhas. Passo de novo o pentinho para ver se ficou mais algum pelinho. E venho cortando novamente, se precisar. Aqui, na parte da cauda, eu gosto de dar uma cortadinha assim, ó. Penteio eles pra baixo. E aí, eu venho e corto só a pontinha mesmo, tá? Não gosto de cortar muito embaixo, não. Então, só a ponta. Ó. Aí. Aqui eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho, que eu tô achando que tem um pelinho aqui que tá comprido demais. Essa tesoura minha, ela tem uma barriguinha, ó. A pontinha dela é curvada, tá vendo? Mas tem tesoura que é com a ponta reta. Então, eu corto. Acho que agora tá bom. E aí, como que eu faço, né? Geralmente, eu começo assim. Eu penteio ela normalmente, porque aí eu consigo ver melhor o desenho dela.
E aí eu arrumo bem ela, né? Penteio bem ela, bonitinha, do jeito que ela tem que ficar naturalmente. Venho com a minha navalha elétrica e aí eu vou bem devagar, gente. Olha, vou dizer para vocês, tá? A navalha elétrica, você tem que ter a mão leve e você tem que ir devagar também, tá? Tanto a navalha elétrica quanto a navalha manual. Então, você tem que ir com muito cuidado, com a mão muito leve. Eu acho que a navalha elétrica, você ainda tem que ir com a mão ainda mais leve, porque os dentinhos dela tá se mexendo, e aí, dependendo do que você fizer, se você der um movimento a mais, ela vem e tchum, e corta pelo que não é para cortar, tá? Então, eu tô falando bem a real para vocês. Eu gosto dela porque ela é muito prática. Então, às vezes você tá ali numa correria, a navalha elétrica, gente, ela é muito prática. Para quem não gosta de tirar os pelos na pinça, na cera, então, às vezes você tá na correria do dia a dia, ela é muito boa para isso, sabe? Para pessoas que não gostam de remover o pelo, não gostam de sentir dor, e para quem gosta de praticidade. Só que você tem que ter a mão leve, você tem que ter cuidado a prestar muita atenção no que você tá fazendo para você não ficar careca. Careca de sobrancelha, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vai fazer um pouco de barulho por conta da navalha, né? E eu tô bem perto aqui do celular para conseguir mostrar melhor para vocês. Então, só explicando aqui novamente, penteei ela do jeitinho que é para ela ficar, né? Naturalmente. Então, jogo para cima e jogo para o lado. Jogo para cima e jogo para o lado. Pronto. A primeira parte, o primeiro passo do processo é esse. E aí eu vou vir com a navalha e vou tirar todos esses pelos que estão em volta, tanto em cima quanto embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês o segundo passo, tá certo? Olha, meninas, não sei se vai focar, né? Mas tirei aqueles pelos assim mais fácil de tirar, sabe? Cheguei com a navalha um pouco perto da sobrancelha, mas agora eu vou conseguir chegar um pouco mais perto. E aí como que eu faço, né? Aí a gente vem penteando para baixo, vou penteando para baixo, tudo para baixo, e agora sim eu consigo chegar um pouquinho mais perto com a navalha, tá? Então, o mesmo processo, você vem aos poucos, com cuidado. Como eu já estou acostumada a fazer, então a minha sobrancelha ela já ficou com a marcação da navalha, né? Já ficou aquela marcação daqueles pelinhos que estão um pouquinho menor. Então, fica mais fácil de eu ver o que eu tô fazendo. Mas se você for fazer a primeira vez, se você quiser tentar fazer a primeira vez, uma dica que eu te dou é você fazer a marcação de design. Se você souber fazer, né? Faz a marcação de design, tá? Então, você vai fazer toda a marcação no seu rosto, medir tudo certinho, para depois você fazer a limpeza com a navalha elétrica. Agora, se a sua sobrancelha já tem o design dela, já tem a marcação dela,
Então fica mais fácil, porque aí você já consegue ver o desenho, e aí você só vem tirando ali aquele excesso de pelo, tá certo? Como eu já tô acostumada, né, faço isso sempre, então eu preferi trazer aqui pra vocês uma outra forma de fazer a sobrancelha, que não seja a pinça e nem a navalha manual, né, que seria a navalha elétrica, que eu tô usando atualmente. Do que trazer aqui pra vocês uma coisa que eu não sei fazer ou que eu não faço em mim. Lógico que às vezes eu mudo um pouco, eu vou testando algumas coisas, né? A gente tem essa curiosidade de ir testando algum produto, de ir testando uma forma de fazer, mas como eu prefiro muito a praticidade das coisas, então eu encontrei, achei essa navalha elétrica, e antes eu só usava para aparar os pelos ou para fazer a remoção só em volta, né? Só em volta da sobrancelha. E o acabamento eu fazia com a pinça. Teve uma época que eu também fazia dessa forma. E agora eu tô fazendo assim, eu já tiro, já fica mais fácil, já fica mais prático para mim, não sinto dor. E no momento eu tô gostando, né? Lógico que talvez mais para frente eu possa trazer um vídeo diferente para vocês, de uma outra forma que eu posso estar fazendo a sobrancelha, mas atualmente é dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Penteei para baixo e agora eu vou aproximar um pouquinho mais, tá? Então, pronto, meninas. Aí agora eu faço ao contrário. Eu penteio para cima para conseguir pegar esses pelos aqui de baixo. E assim, a sobrancelha vai ficar perfeitinha? Não vai. Mas ela fica um pouco mais natural, digamos assim, sabe? Ela não vai ficar perfeita, feita na régua, como diz o povo, né? Mas ela fica mais natural e também é indolor, né? E aqui, lembrei de uma coisa, eu venho com a pontinha da navalha, tá? E eu venho com ela em pé, como vocês podem ver. Antes eu tava vindo muito com ela deitada, né? Então, essa parte aqui do arco, eu venho com ela em pé e vou usando só a pontinha dela. Só essa parte aqui, tá? Ó, meninas, tirei. Aqui no meio, eu passo assim, venho tirando e depois eu tiro aqui assim, ó. Com ela em pé também, tá? Se ficar um pelinho aqui, né, que fica em pezinho, espetado, aí o que que eu faço? Eu venho com a navalha assim, ó, virada pra mim, reta, tá? Ó, ela é assim, né? Eu viro ela na minha direção, assim, e aí eu venho aparando o pelo dessa forma, eu só encosto, tá? É como se fosse um cortador de grama. Eu só encosto assim no pelo, eu venho com a mão bem devagar, encosto no pelo e aí ele apara aquele pelinho. Então, se tem um pelinho em pé, aqui não tem muito, não. Eu cortei bem direitinho, mas deixa eu só demonstrar, né? Então, eu venho com ela assim, talvez a navalha vai ficar na frente. Eu vou inclinar um pouquinho para vocês conseguirem ver. E aí eu faço isso, tá? Aqui no caso eu puxei um pouquinho para frente, para cima,
mas eu vou fazendo esse movimento assim, encostando e tirando, às vezes eu puxo um pouquinho pra cima, pra conseguir aparar esse pelo, porque esses pelinhos aqui na sobrancelha da gente, bem aqui no início, até aqui mais ou menos, geralmente eles são bem espetadinhos pra cima, né? Então, às vezes, a gente corta com a tesoura, mas aí a gente quer que fica bem retinho aqui, né? E aí, quando você vem com a navalha, ele deixa bem aparadinho, igual máquina de cortar cabelo masculina mesmo, sabe? Então, é isso. Esse lado, pra mim, eu acho que tá bom. Então, agora eu vou fazer o outro lado com vocês, tá? Então, vamos lá. Vou pentear aqui. Essa daqui já tá maior a sobrancelha, ó. Não sei se dá pra ver. Então, eu jogo ela meio de ladinho, do jeito que ela tem o caimento dela, sabe? O caimento natural da sobrancelha da gente é de lateral, né? Então, vou vir com a navalha, primeiro, nesse movimento, tá? Assim, com ela assim, tá? Então, vamos lá. E eu esqueci que era pra cortar primeiro, né? Mas não tem problema. Eu tô vendo que o pelo tá me atrapalhando e a pessoa esqueceu. Mas aí não tem problema, a gente faz isso agora. Mas aí o que que eu fiz? Eu me aproximei, né? Tiro primeiro o excesso, aqueles pelos que estão fora do desenho da sobrancelha. E depois, no caso desse lado aqui, que eu vou vir cortando. Então, penteei pra cima. Vou vir com a tesoura e vou cortar o excesso. Então, meninas, ó, agora vou pentear pra baixo toda a sobrancelha, tá? Essa sobrancelha minha, ó, eu vou tentar ficar o mais reta possível aqui. Ela é um pouco mais alta, vocês conseguem ver? Ó, essa daqui ela é mais baixa e essa sobrancelha ela é mais alta. Primeiro, porque a minha sobrancelha, essa daqui, ela tem mais pelos aqui e aqui ela tem uma falha. Então, essa falha já faz isso daqui, né? E com pelos aqui, com mais pelos na parte de cima, ela também faz isso. Então, o que que eu tenho que fazer para deixá-la o mais próximo possível, né? Não vamos dizer igual, não vou dizer assim igual, porque igual, por mais que você faça e faça a sobrancelha igual, ela nunca vai ficar. Ela pode ficar o mais semelhante, o mais próxima possível uma da outra, mas igual ela nunca fica, né? Então, eu vou tirar esses pelos daqui, tá? Aqui embaixo, eu só vou me aproximar, como eu já falei pra vocês, me aproximo aqui pra tirar aqueles pelinhos, que tá bem pertinho do desenho da minha sobrancelha, mas o que eu vou tirar mesmo é aqui. E aqui também, eu também tirei um pouco aqui em cima. Por que que eu tirei desse lado um pouco aqui em cima? Porque as minhas duas sobrancelhas, ela tem um bico aqui, entendeu? Ela tem, como se fala, como se diz, um chapeuzinho, né? Eu chamo de chapeuzinho, porque ela vem e aí ela não dá esse caimento assim, contínuo, digamos assim. Ela chega aqui no pico da sobrancelha e ela faz como se fosse uma quina, então fica aquele bico aqui e depois ela cai. Isso é natural dela. Então, o que que eu fiz? Eu tirei um pouquinho aqui, do bico para tirar esse aspecto de quina na sobrancelha, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa para também tirar esse bico, mas também para deixá-la um pouco mais baixa, tá certo? Então, vamos lá. Vou pentear aqui de novo, ó, porque mexe, mexe, mexe. Sobe todos os pelos. Então, vou mostrar agora, tá?
Ó, gente, eu fiquei com dúvida se o que eu tirei já era o suficiente. Então, o que que eu faço? Eu levanto ela para conseguir enxergar melhor o desenho dela. E aqui eu olho, que aqui eu consigo ver melhor, e olho de frente também, ou num espelho bem pertinho. E aqui eu acho que eu posso tirar mais um pouquinho aqui, tá? Na parte de cima. Então, eu venho com a mão bem devagar, bem leve, tá? Olha só, gente. Aí eu tirei, tá? Ó. É como eu disse pra vocês, ela dá um aspecto mais natural, né? Ela não. Você consegue dar um formato pra ela. Se a sua sobrancelha ela é feita com design, então provavelmente ela vai ficar mais acabadinha, delineada do que a minha. Então, a minha ela não foi feita com design. Eu fui fazendo ela com a mão manualmente mesmo, tá? Não risquei. Desde a primeira vez que eu fiz, eu não risquei. Eu fui no olho mesmo. Então, ela ficou assim, né? Como eu já tinha feito antes, né? Como eu já venho fazendo dessa forma, então ela já vai tomando formato. E aí ficou assim. E aí as falhas, gente, eu preencho, que nem eu já mostrei aqui pra vocês em outros vídeos, ou com lápis, ou com a cera, né? A cera eu uso mais em vídeo, mas o lápis eu uso mais no dia a dia, tá certo? Então ficou assim, gente. Deixa eu aproximar mais. Ó, ficou dessa forma a sobrancelha. É uma forma prática de você fazer, uma forma que às vezes você tá com pressa, né? Você tá com pressa, você precisa fazer a sua sobrancelha, e aí não deu tempo de você marcar com a sua design de sobrancelha, não deu tempo de você fazer a sua sobrancelha em casa, então você consegue fazer com a navalha elétrica. A questão é você tomar cuidado, você ir devagar. Eu acho que ela é mais segura de você fazer do que aquela navalha manual. Porque a manual, gente, é muito perigoso você se cortar, você se machucar, entendeu? De acontecer algum acidente, dela escapar da sua mão. E essa não. Ela é. O que pode acontecer é ela cortar demais os seus pelos. Então você tem que ir com muito cuidado, tá? Apoiar o braço, apoiar o cotovelo na hora quando você estiver fazendo, apoiar numa mesa, em alguma superfície, ir com a mão bem leve. É uma coisa que eu percebo, quando eu digo para ir com a mão bem leve, é você vir se aproximando sem pressionar a navalha na sua pele. Porque um pouquinho que a sua pele se mexer na hora que você estiver passando a navalha, ela pode pegar o pelo errado. Então, a questão é você colocar a navalha, né? E ir deslizando bem devagar. Ela não pode pressionar a sua pele, a ponto da sua pele se mexer, né? Se movimentar na hora que ela estiver passando ali. Então, você tem que ir com muito cuidado. É questão de treino, é questão de você ir treinando, mas eu acho que é uma coisa que dá pra você pegar rápido, que dá pra você fazer rápido, tá? Então é isso, gente. Ficou dessa forma. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se inscreva no meu canal, deixa seu like e um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!